E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Então, vejam só como um missionário não se faz uma só existência, né? Então, essa existência vem sendo trabalhada e juntamente com os companheiros que vão se dando apoio mútuo em torno de um ideal, de um mesmo ideal. Eu acho que o que está faltando no movimento espírita hoje é isso. Pessoas que abracem corajosamente a doutrina espírita e a defendam, né, contra esses ataques, 1000 ataques que o espiritismo sofre, que ingenuamente todo mundo aceita como sendo fundo de verdade, né? Então, esses missionários que já partiram, mas que continuam espiritualmente no âmbito da Terra, influenciando aqueles que queiram realmente difundir o espiritismo, estudar o espiritismo, vivenciar o espiritismo, sem dúvida nenhuma que são imprescindíveis para todos nós, né? Então, falar sobre Denis hoje, bem como estudar a sua obra, estudando, não é somente porque, vejam só, autores como esses, Kardec, Denis, Delane e tantos outros, nós temos que não somente ler, mas estudar e refletir. É uma leitura reflexiva, que é alguma coisa que a gente está perdendo hoje, né? Porque com os computadores, com os tablets, etc., a gente quer saber de ler rapidamente, né? Alguma coisa curtinha, rápida, comunicação, vapt-vupt. Mas não é a mesma coisa com esses livros, é uma leitura reflexiva, porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, não pode ser feita vapt-vupt, né? Então, a filosofia espírita discorre sobre os princípios eternos, imutáveis das leis divinas, que são espírito e matéria, como eu já falei. E Denis, espírito maduro forjado em múltiplas reencarnações no ideal de Jesus, além de muito bem orientado por espírito de uma envergadura moral inquestionável, ele consolida a filosofia espírita através da sua eloquência verbal, da sua extensa obra escrita e de seus exemplos de dedicação ao espiritismo e de amor ao próximo de forma inquestionável. São suas as palavras proferidas no Congresso Espiritualista Internacional de 1889. Ele também participava de congressos espiritualistas, não só espíritas, levando o espiritismo para essas pessoas, né? Ele diz: dizem que Allan Kardec tem sido econômico e deixou muito lugar na sua obra para as ideias místicas e católicas. Isto não é exato. O mestre poupou o cristianismo e não o catolicismo. Allan Kardec manteve a moral evangélica porque ela não é somente a moral de uma religião, de um povo, de uma raça, mas porque é a moral superior, eterna, que reconstruiu e haverá de reconstruir tanto as sociedades terrenas como as sociedades do espaço. Vez por outra, a gente encontra pessoas que saem do movimento espírita e que começam a criticar o espiritismo e os seus missionários, como no caso de uma pessoa que trabalhou ao lado de Chico Xavier e que tem vídeos pela internet e que acusa a Kardec de ser um religioso, não é? Que transformou o espiritismo num braço da religião católica. Isso não está embasado em conhecimento nenhum, em pesquisa séria nenhuma. E, no entanto, essas pessoas falam essas coisas. Mas deixa eles para lá, né? Não nos acrescentam em nada. Desta forma, ele mostrava firmeza diante do espiritualismo e os espiritualistas de inúmeras crenças. Diante desse discurso, um padre católico, o padre Rocá, diz que Denis, olha só, estava inspirado pelos Espíritos do Cristo. É que, na verdade, ele diz assim, Espírito Santo. Mas eu achei melhor dizer Espíritos do Cristo. Mas o padre diz que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Bom, ele reconheceu o valor de Denis naquele momento, né? A primeira grande obra de Denis foi depois da morte de 1890, com o subtítulo de Exposição da Filosofia dos Espíritos, suas bases científicas e experimentais, suas consequências morais.
Então, eu vou pegar algumas páginas aqui, principalmente o índice, deixa eu levantar um pouquinho. Aliás, esse livro, eu não sei se vocês sabem, depois da morte, ele foi o livro que tornou Eurípides Barçanufo espírita, né? Então, esse livro tem 5 partes. A parte primeira fala das crenças e das negações. Ele fala sobre as civilizações antigas da Índia, do Egito, da Grécia, da Gália, né? Que tinham um ponto em comum nas suas crenças, que era a reencarnação e a imortalidade da alma, né? O cristianismo já falava sobre a reencarnação também, todos nós sabemos, não é? Daquela conversa de Cristo com Nicodemos. Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. A água era um símbolo de matéria na época, por isso que Jesus toma essa linguagem metafórica para falar sobre a necessidade da reencarnação, né? Ele fala do materialismo, do positivismo e da crise moral, como consequência do materialismo. Na crise moral, eu vou ler só um trechinho, porque muito melhor do que eu, fala Leon Denis. Então, ele diz assim, sobre a crise moral. Do exame precedente, que é o materialismo e o positivismo, resulta que 2 sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e transição. Ele diz da época dele. Será que tem algum ponto em comum com a nossa época? Não é? A fé religiosa entibia-se e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem senão a uma minoria de pesquisadores. Mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo o adiantamento moral. E ele lamenta isso, não é? Em toda a sua obra. Ele diz mais. Olha que coisa interessante. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Será que ele está falando só da época dele? Né? Sem dúvida, ela conseguia, até certo ponto, melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las. Aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor ao prazer, do luxo, das riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer se adquirir, quer se possuir a todo custo. Ele está falando da civilização de consumo, não é? Que já estava grande no seu momento, né? Na sua vida. Nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem ignora a si próprio. Olha só. Sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe das forças que estão em si. O conhece-te a ti mesmo, do filósofo grego, ficou para a imensa maioria dos homens um apelo estéril. O espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de 2 potências. De um lado, as religiões, de outro, a ciência materialista. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem muita coisa para se dizer aqui. Mas, finalmente, ele diz sobre a vida moral. Ele falou da crise, né? A crise, o que é crise, gente? A crise são as brechas, não é? Que vai se abrindo na construção de uma existência, da vida em comum, da vida em comunidade. Essas brechas, né, vão tirando o equilíbrio dessa construção, e essa construção pode ruir. É o que está acontecendo no mundo atual hoje, principalmente no nosso país aqui, não é? Então, mas a gente não pode esquecer que mesmo entre as brechas pode entrar a luz, né? Não é verdade? Então, a luz que pode e deve entrar, eu acredito que todos nós que aqui estamos fazendo, dando a nossa contribuição para que alguma coisa melhor aconteça, né? Seja nos nossos lares, com a família, entre os amigos, no centro espírita, na sociedade onde a gente está, que é tão difícil fazer com que as pessoas pensem em ética e numa vida moral, né? Ele diz assim, gravados em si, ou seja, na consciência, todo ser humano traz os rudimentos da lei moral. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção.
Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Ele está falando da nossa vida, da nossa maneira de ser, de estar, das nossas posições que nós assumimos muitas vezes, não é verdade? Então, veja só como é que ele conhece a alma humana, né? A honestidade, ele diz, é a essência do homem moral. É desgraçado aquele que daí se afastar. A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. A opinião pública, é certo, tem seu valor, torna mais suave a prática do bem, mas não devemos considerá-la infalível. Devemos, sim, antes de tudo, buscar o julgamento e o aplauso da sua própria consciência. E ele finaliza esse magnífico livro dizendo o seguinte: nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações, desconhecidas dos sensuais e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre dos espaços e um prelibar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. É um poeta.